convosco, galera? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Nação Santa. Meu nome é Priscila e vou estar sempre falando com você. A Nação Santa, nova geração que vem pra certificar uma guerra, tomar a cidade. Então vamos lá, galera? Nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 24, versículos dos 13 até o 30, mais ou menos. Na verdade, você com certeza já leu ele, porque nós estamos dentro de um propósito de leitura da palavra em 6 meses. E com certeza você já leu junto conosco, né? Então nós vamos dividir com vocês apenas a nossa devocional, o que a gente entendeu e muitas coisas que Deus vem tratando conosco durante essas leituras. Tá legal? Então assim, ali vem falando a respeito de 2 homens que vinham no caminho de Emaús, falando a respeito de Jesus, de tudo que eles viram e como eles estavam entristecidos porque Jesus tinha morrido. Então, imagine, tudo tinha acabado. Imagine você, quando você tá na igreja, assim, aquela pessoa que é tua companheira, aquela pessoa que anda sempre com você, aquela pessoa que te dá muitas dicas, te dá muitas coisas diferentes, assim, pra você fazer, e daí aquela pessoa não tá mais na igreja. Você se sente vazio, você se sente triste, você, poxa, se sente deslocado no lugar. Todo mundo é assim, isso é coisa do ser humano. Então a gente também não pode julgar os caras aqui porque eles não entenderam, porque eles não reconheceram a Jesus, mas porque eles também estavam entristecidos por isso. Eles acharam que tinham perdido tudo. Então, muitas vezes a gente se sente assim também. Então vamos procurar nos colocar um pouquinho no lugar dessas pessoas também. E vamos analisar um pouco o ponto. Porque assim, quando Jesus chegou até ele, Jesus já chegou na maior camaradagem, né? Vamos colocar um parênteses assim, colocar a interpretação de Priscila, como eu costumo brincar com a minha galera, o acrescentares. E daí a gente vai colocar um pouquinho a interpretação nossa, para que você entenda melhor e para que você se coloque no lugar. Imagina lá Jesus chegando com as pessoas, e aí, beleza, cara? Ô, o que vocês estão conversando? Eu vi que vocês estão numa conversa muito massa aí, que vocês estão falando de umas paradas legal, muito interessante e tal. O que tá acontecendo? O que tá pegando? Qual que é o rumor que tá dando agora? Qual que é o bafo? E daí os caras pegam e falam, não, você é o único que não deve saber, eu não acredito que você não sabe, você tá por fora de tudo, cara. E, pô, Jesus morreu, meu. O cara fez cura, ele fez milagre, ele ressuscitou pessoas. O cara fez um monte de coisa massa e veio os caras lá e crucificaram ele. Mataram ele. Nossa, e agora já fazem 3 dias que ele morreu e a gente não sabe mais de nada, a gente tá perdido, a gente não tem mais noção do que a gente tá fazendo, a gente não sabe nem por que tá aqui mais. Perdemos o sentido da nossa vida. E eles começam a falar isso para Jesus e eles não se apercebem que é Jesus ao lado deles. Eles não se tocam desse momento. E daí eles continuam falando da tristeza deles por não ter mais ao lado deles o rabi, o mestre, o professor deles. Então assim, eles estavam meio tristes. Então Jesus continuou ouvindo, conversou aquele papo massa com eles, assim, e foi nesse mesmo ritmo, como um cara normal, como se nada tivesse acontecido, como se ele não fosse Jesus, foi conversando com eles, falando das escrituras, das profecias, tudo que foi prometido que aconteceria e já tinham sido cumpridas. Ou seja, estava fazendo eles lembrarem das promessas que já se concretizaram e procurou também trazer à memória deles as promessas que ainda estavam por vir, as conclusões do reino que ainda estavam por vir. E muitas vezes, vamos trazer agora isso para a nossa realidade, porque a gente vive, muitas vezes a gente tem pessoas do nosso lado que são usadas por Deus, que Deus está usando aquela pessoa naquele momento para falar para você. Lembra daquilo que Deus falou para você que ia fazer? Mas ele não falou o que fez? Fez, pois é, fez. Mas ele não vai fazer isso? E não tem mais outras promessas que Deus falou para você? Ah, tem. Mas você não se toca que quem tá falando isso é Deus. E a gente às vezes não se toca que ele tá trazendo a nossa memória de coisas que ele já fez, justamente para nos lembrar de que, ei, eu não tô mentindo. Eu não vou parar de fazer nada para você. Eu não vou parar de te abençoar. Eu não vou deixar de cumprir a minha promessa para você. Você tá com pressa? Você tá querendo que isso seja concluído rápido? Apenas isso. Só que agora calma teu coração. Ele vai fazer, mas é de acordo com o que ele pensou, não com o que a gente pensou. É de acordo com o que ele premeditou, não você.
E muitas vezes a gente fica nessa situação, achando que, nossa, tudo não tem mais solução, a gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece do que Deus já fez, do que Ele ainda vai fazer, a gente esquece que Ele tem a palavra dele reta, e quando Ele promete, Ele cumpre, no tempo dele, não no nosso. E muitas vezes é isso que a gente não entende, o tempo, que não é feito no nosso, é feito no dele. E muitas vezes é isso que dá. A gente acaba ficando meio aéreo as coisas e a gente não abre os nossos olhos a quem está do nosso lado, sendo usado por Deus para nos trazer a memória disso. Assim como estes homens. Estes homens aqui, Deus estava do lado deles, Jesus estava do lado deles, falando, cara, olha o que Deus fez. Mas não falaram que ia acontecer isso? Lá no profeta Isaías não foi profetizado isso? E não aconteceu isso? Então, o que mais que você quer? Se aconteceu tudo aquilo que foi promeditado, tudo aquilo que foi profetizado, então é sinal que o que vai ser agora, concluindo 3 dias, ou mais para frente, tudo que foi profetizado até lá, também vai se cumprir. Se até agora não falhou, por que agora vai falhar? E Jesus estava falando isso com eles e eles não estavam tendo os olhos voltados a isso. Muitas vezes a gente fica de olho na tristeza, no problema, como eles estavam. De olho no problema, de olho na tristeza, por ter perdido alguém, por não ter alguém do seu lado. E muitas vezes a gente esquece que a gente tem Deus do nosso lado e a palavra dele sobre a nossa vida. A palavra dele tem poder, a palavra dele tem força. Se ele prometeu, vai com fé, ele vai cumprir. Não importa o tempo que demore, gente. E muitas vezes é isso que acontece. A gente acaba se desesperando e olhando pro problema e falando que o problema tá enorme, tá maior do que a gente. E a gente fala que, nossa, que tristeza, oh, coitado de mim, oh céus, oh terra, oh vida. Tá, mas e as promessas de Deus pra você? Não vão se cumprir? Se Deus prometeu, filho, por que você tá com medo? Por que você tá tão assoberbado com as coisas? Calma, pé no freio, ô cavalinho, shh, calma. Calma que vai dar tudo certo. E aí o que acontece? Nesse momento, eles ficam tão empolgados com a conversa de Jesus, Jesus começa a trazer para eles a memória de algumas coisas, mas eles não se tocam que ainda é Jesus, mas eles querem debater e falar do que eles conhecem da palavra, do que eles sabem, do que lhe foi ensinado. Então eles falam, não, vem com a gente, não vai embora não, posa com a gente, fica com a gente aqui, vamos conversar um pouco mais. Fala Jesus, não sei. Não, fique conosco, nós convidamos. Então Jesus entra com eles e fica com eles. Então muitas vezes a gente quer demonstrar o nosso conhecimento e muitas vezes a gente enche a boca para falar que eu tenho muito conhecimento, eu conheço, e a gente quer debater com aquela pessoa que está sendo usada por Deus para trazer a nós pequenos detalhes que a gente não se apercebe porque estamos com os olhos fechados e de olho apenas no conhecimento humano. E daí o que acontece? Jesus, então, a conversa dele é tão atraente porque ele sempre foi assim, a conversa dele é tão atraente que eles querem ele perto deles de novo. E sem se aperceber que eles estavam trazendo Deus, Jesus novamente para dentro da sua casa, para dentro dos lares deles. E muitas vezes a gente pega essas pessoas que estão ao nosso lado e às vezes a pessoa está falando coisas que a gente não gosta. Às vezes ela está trazendo à nossa memória coisas que a gente não quer. Às vezes ela está cutucando coisas que estamos num conformismo e a gente precisa mudar. E daí o que acontece? Às vezes é isso que a gente tenta afastar, a gente procura não dar ouvidos a essas pessoas. E muitas vezes a gente tem pessoas ao nosso lado que ela começa a trazer um conhecimento para você que você já tinha, porém aquilo traz um quê a mais. Porém, aquilo traz uma diferença a mais. E você quer ouvir mais, você quer compartilhar mais com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela traz algo diferente, que ela colocou uma opinião que você ainda não tinha percebido. E você começa a conversar e fala, não, vem cá, vamos falar mais. Essas pessoas são as de Deus para o seu lado. Essas pessoas são as que Deus colocou para falar com você. Porque são de Deus. É a boca de Deus ao seu lado. E muitas vezes a gente não se apercebe. Então eles só se apercebem disso quando Jesus começa a partir o pão e a cear com eles. Então os olhos são abertos e eles começam a reconhecer a Jesus. Nesse momento Jesus já era, apavorou, já sumiu.
Aí fica aquela lembrança, deles começam a lembrar de tudo que Jesus falou no caminho, de tudo que Jesus tratou com eles, falou, não, mas aquilo ardia no meu coração, aquilo tratava no meu coração. Por quê? O que acontece? Muitas vezes os nossos olhos não são abertos porque a gente não abre o nosso coração para o Espírito Santo de Deus, que é o único que nos convence de tudo que Deus quer nos tratar, de tudo que Deus quer falar conosco. Então, muitas vezes a gente não está com os olhos apercebidos a essas pessoas que estão aos nossos lados, porque a gente não tem buscado o Espírito Santo. A gente viu no culto passado o pastor falando a respeito do culto do Espírito Santo, falando do culto de terça-feira, a busca de como isso é importante. Porque quanto mais cheios de Espírito Santo a gente está, mais a gente vai conseguir fazer as coisas para o reino. Porque é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos traz conhecimento, é o Espírito Santo que nos traz unção, é o Espírito Santo que nos dá fortalecimento e alimento para tudo. Então, o Espírito Santo é a chave do negócio. E muitas vezes a gente deixa de lado. A gente pensa mais no conhecimento, a gente pensa mais na lógica, a gente pensa na razão, a gente pensa até mesmo pro lado da libertação. Mas a gente acaba não pensando na busca do Espírito Santo, que é a chave de tudo, é a raiz de tudo para que a gente consiga alcançar tudo isso que a gente quer. Conhecimento, a lógica, a razão do entendimento, tudo mais isso você consegue através do Espírito Santo. Porque daí você não vai trazer uma lógica humana, um conhecimento humano, uma razão humana, você vai trazer o humano associado ao sobrenatural, o natural com o sobrenatural. E isso sim faz a gente crescer, a gente ser reconhecido como homens e mulheres de Deus. Essa é a grande diferença. E é isso que eu quero passar para vocês hoje através dessa devocional, que às vezes para vocês pode, eu tenho certeza que alguns entenderam muito bem o que cada coisinha que eu falei aqui. E é isso que eu quero deixar para vocês. Às vezes tem pessoas do seu lado que estão fazendo o papel que Jesus fez do lado desses homens aqui. E muitas vezes a gente não está atento, a gente não está com os nossos olhos abertos. Por quê? Não estamos cheios do Espírito Santo, não estamos buscando dele. Por isso a gente está fazendo um jejum nessa semana aí, e muitos vieram questionar, mas qual que é o propósito, qual a base bíblica, qual que é a base bíblica? A busca do Espírito Santo não tem isso. Nós não precisamos, nossa, porque, nossa, na Bíblia eu não vou achar nada onde fale para mim jejuar da carne, na Bíblia eu não vou achar nada que fale para mim jejuar do WhatsApp, não vai falar nada que eu preciso jejuar da televisão, não vai falar nada disso. Porém, o sacrifício que nós fazemos é justamente a diferença que o Espírito Santo quer. E é isso que nós temos que buscar, mais do Espírito Santo. Uma coisa que meu pastor falou que eu achei fenomenal, achei muito interessante quando ele falou, que a obediência vem do Pai. A obediência significa Pai, Deus. Já a oração é diretamente ligada ao Filho, é diretamente relacionada a Jesus Cristo. Porque oração é a base disso. E o jejum, a consagração, ela é ligada ao Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós conseguimos fazer todas as coisas. Então, busca mais o Espírito Santo de Deus, que assim você vai conseguir entender quem está à sua volta e quem é bom para o seu caminho, quem faz bem para o seu caminho e quem não faz. E também você vai lembrar com essas pessoas que são de Deus ao seu lado, você vai lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Deus vai fazer você lembrar das promessas que Deus já fez na sua vida e vai fazer você lembrar do que Ele ainda vai fazer. Porque não importa o tempo, Ele vai fazer. Porque o tempo não é seu, meu querido. O tempo é de Deus. Então faça tudo conforme Ele colocar para você, no tempo que Ele colocar para você. Aguarde, espere, tenha paciência. É isso que eu tenho colocado para vocês e é isso que Deus tem colocado no meu coração. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser abençoados através desse vídeo e que, em nome de Jesus, você possa entender um pouquinho mais do que a gente tem trabalhado aqui também. E se você tem alguma coisa para compartilhar, alguma dúvida para você, alguma questão, alguma coisa, pode colocar lá embaixo nos comentários do vídeo. Ou se não, quem tá no WhatsApp aí tá vendo o vídeo pelo WhatsApp, manda no grupo lá as perguntas que nós vamos responder com o maior prazer. Um beijo da Pri para vocês e que Deus abençoe a todos.